Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Irmãos, vamos meditar na palavra do nosso Deus, porque ela que nos alimenta. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos abrir primeiro em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Depois nós vamos ler em Romanos, 2 Coríntios, e depois vamos abrir em Romanos 4. Mas primeiro, 2 Coríntios, se você puder ficar em reverência à palavra do Deus eterno, ficar de pé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo é o 7. Esse é um versículo muito conhecido, tá? E depois nós vamos, no final da mensagem, deixar o nosso canhotinho aqui no vaso onde temos depositado para oração. Todos acharam, irmãos? Amém? Olha o que está escrito: porque andamos por fé e não por vista. A igreja pode declarar isso? Porque andamos por fé. Isso. Romanos, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso de número 13. Romanos 4, a partir do verso 13. Amém? Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da onde? Da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Verso 17: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama o que, irmãos? Chama as coisas que não são, que como se já fosse. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. O que diz o verso 19, igreja? E não, nem atentou, nem tampouco. O verso 20 diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificada onde? Dando glórias e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Aprendendo a viver por fé, aprendendo a viver na dispensação da promessa de Deus, aprendendo a viver crendo na oração, aprendendo a viver que as coisas que existem, que se materializaram, elas começaram primeiro pelo mundo espiritual. O próprio mundo foi criado do nada, foi feito pela existência do invisível. Esse texto nos faz pensar muito, irmãos, porque a nossa esperança não é no mundo natural. A tua preocupação não pode ser algo que te domine ao ponto de roubar a tua confiança em Deus. A tua vida está em Deus. A nossa esperança está na palavra de Deus. Eu creio que é comum as circunstâncias nos apertarem e trazer uma certa condição de desconforto. Quando a situação vai apertando, nós vamos sentindo, porque isso toca o homem, toca o ser humano, toca os nossos sentimentos. Isso é o ser natural. Receber notícia triste, a pessoa se abala.
está aguardando uma coisa e ela não acontece, se você não estiver preparado, Vinícius, isso vai mexer com a sua vida emocional. Por isso que o texto lá em Salmo 40 diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim o seu ouvido e ouviu o meu clamor. Esperei confiantemente no Senhor, porque tudo que nós fazemos pela fé tem a esperança do processo de que Deus vai trazer a existência, não no mundo natural. Porque no mundo natural, irmão Salles, nós vamos ver as dificuldades, os problemas. Olha, vamos ver agora a imagem de Abraão. Abraão, ele recebeu a promessa, mas ele não recebeu a promessa materializada. Ele recebeu a promessa foi dada a ele pela fé. Diga comigo, a promessa foi dada a Abraão pela fé. Mas até Abraão chegar ao processo de receber a promessa, ele levou mais de 20 anos. E nesse tempo, Abraão, ele teve medo de descrer da promessa de Deus. O que acontece? Que Abraão foi chamado para ser pai da fé, e que nós, a sua descendência, na visão espiritual, seríamos como ele, viveríamos pela fé. Então logo, nós não estamos presos a uma fé natural, porque se você perguntar às pessoas assim: minha irmãzinha, você crê em Deus? Sabe o que as pessoas dizem? Creio. Se você perguntar a qualquer pessoa que esteja fazendo errado: você crê que Deus está agindo no mundo? Ele vai dizer assim: creio. Se você perguntar a uma pessoa que está debaixo dos vícios, das maldições da vida, com a vida toda torta, perguntar: você crê em Deus? Ela vai dizer: eu creio em Deus. Porque as pessoas creem, mas essa é uma fé natural. É uma fé que não se submete a viver no patamar do sobrenatural. Quando você diz, como Abraão, que ele creu contra a esperança, ele creu contra a possibilidade de receber qualquer coisa. Não havia nenhuma probabilidade de Abraão gerar um filho, mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra a ideia do lógico, contra a metafísica. Ele creu contra a genética. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, porque Deus havia prometido e Deus cumpriria a sua palavra. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Ele cumpriria a sua palavra. Está na Bíblia, irmãos. É o versículo 21 de Romanos 4. Você pode ler, está aí, ó. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aí vem a fé que está no campo do natural, aonde ela sempre é entremeada nos processos da vida humana. A gente muitas vezes recebe uma notícia ruim, bate no nosso coração, mas não fica. Bate na nossa mente, mas não permanece, Vinícius. Por quê? Porque dentro do nosso coração está a promessa de Deus. Dentro da nossa mente está a promessa de Deus. Dizer que a gente não fica chateado, triste, isso abate. Como a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós não podemos também nos desumanizar. Nós temos sentimentos, nós somos pessoas constituídas de valores emocionais. Nós sentimos. Por isso o Espírito Santo está conosco. O Consolador, o Ajudador, o Guia da verdade, aquele que nos leva para Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Ele ora por nós, Romanos capítulo 8, versículo 26, com gemidos inexprimíveis. Olha, Abraão
estando certíssimo de que Deus era poderoso, ele não atentou para a sua condição física. Sara já estava no climatério. Sara não tinha condições nenhuma de engravidar, irmãos. Abraão já estava com 100 anos, Sara com 90 anos. Como alguém pode gerar um filho nessa idade? E aí que está o que a palavra do Senhor nos diz. O versículo 18 diz: o qual em esperança creu contra esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. O que eu quero dizer hoje para você, que a nossa esperança natural, ela tem que morrer diante da promessa de Deus. Eu quero dizer que diante o que está nos rodeando, nos cerceando, diante de cada um de vocês, sempre vem algo para fazer intimidar a fé sobrenatural de vocês e tentando colocar a fé natural. Olha só, quando Deus manda Abraão ir para Moriá para sacrificar seu filho, o que poderia gerar em Abraão ali? Uma revolta, poderia gerar em Abraão uma desobediência, poderia gerar em Abraão tantos sentimentos, achar por que Deus então havia dado um filho, se no final Deus queria tirar a bênção que havia dado. Mas você vê, ali foi uma prova de que Abraão, ele não está vivendo na fé natural. Você vai ver se a tua fé é natural, presta atenção nisso que eu vou falar. Se você está mais valorizando a bênção do que o abençoador. Deus provou a fé de Abraão para ver se a fé dele era uma fé natural ou uma fé sobrenatural. Você está feliz porque Deus está te dando as coisas? Você está feliz porque está acontecendo as coisas? E se essas coisas que Deus está te dando, Ele tomá-las, como você vai agir diante de Deus? Qual é a sua manifestação diante das coisas que lhe forem tiradas? Muitas vezes, irmãos, nós achamos que pelo fato de Deus nos dar as coisas, que a nossa fé, ela está grande. A nossa fé está grande justamente quando Deus não tem compromisso de nos dar nada. Quando nós olhamos e falamos assim: Senhor, ainda assim te louvarei. Ah, sim, Senhor, com tudo que me falte, com tudo, Senhor Deus, que seja retirado de mim, mas a minha alma te engrandece. Essa é a fé que nós herdamos de Abraão. Presta atenção. A fé que nós herdamos de Abraão não é a fé que ele recebeu o filho. Foi a fé que ele permaneceu firme, mesmo diante da ameaça de que Deus lhe tiraria a sua bênção. Abraão confiou em Deus e sabia que Deus estava no controle de tudo. Me faz lembrar o que diz Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte os gados no campo, as ovelhas nos pastos, ainda que não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Você pode aplaudir o nome do Deus eterno? Glória a Deus. A esperança, ela não pode produzir uma fé natural. A nossa esperança que está em Deus, ela tem que produzir uma fé sobrenatural. Fé sobrenatural. Irmãos, o texto diz bem claro que Abraão, ele não enfraqueceu na fé, versículo 19, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco o amortecimento do ventre de Sara. A Bíblia diz: e não duvidou. Às vezes eu fico pensando a respeito daquilo que Deus prometeu. Muitas pessoas abortam o plano de Deus em suas vidas porque estão agindo com a fé natural. E a fé natural vai nos levar ao queixume, vai nos levar a filosofar. Poxa, mas por que Deus fez isso? Não poderia... Nós vamos começar a filosofar, a nos queixar, a murmurar. Essa é a fé natural. Mas Deus tem os seus planos
Quando você pensa que vai dar errado, é aí que Deus vai agir e vai te mostrar: eu estou contigo. Porque na vida de Abraão não foi nada fácil, irmãos. A Bíblia diz que Abraão fazia tudo certo e tudo dava errado. Ele fazia tudo certo e dava tudo errado. É igual aquela receita de bolo, né, da vovó, que a gente pega e faz passo a passo, põe lá no forno e quando puxa, tá aquele bolo, uma sola de sapato. Mas eu fiz tudo certinho. É assim, a vida às vezes nos propõe a uma capacidade de usarmos uma fé que ela agora está no nível do sobrenatural. Porque é você com Deus, Deus vai agir, Deus vai trazer, Deus vai abrir caminho aonde não tem caminho. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai dessedentar o povo no meio do deserto como? Vai sair água da rocha. É assim que Deus trabalha. Não deixe o seu coração se amargurar, não deixe a sua alma estar debaixo dessa incubadora de dor, de sofrimento. Não permita isso, viva por fé. Meu irmão, a fé é a contramão da lógica, contramão do consenso daquilo que as pessoas pensam. Porque quando você fala de fé, você não pede possibilidade, você não pede nenhuma forma de ter razão, de ter fundamento, porque a fé não precisa de razão nem de fundamento. A fé é crer. Pastor, como é que eu tenho que vencer? Como é que eu não posso deixar isso me derrotar? Continua crendo. Deu errado? Continua crendo. Ainda não está aquele bolo que você gostaria, continua crendo, porque vai chegar uma hora, como aconteceu, que a Bíblia diz que Deus honrou Abraão, porque ele não duvidou, ele creu, mesmo quando seu corpo não podia jamais ter condições de dar um filho, nem a sua mulher, mas Abraão falou que ele cria naquele que havia feito a promessa e que ele era poderoso. Deus é poderoso na sua vida. Irmãos, a gente tem que aprender a viver da fé sobrenatural. Viva da fé sobrenatural. Como é que é a fé sobrenatural? Quando você chega na sua casa, dobra os seus joelhos, você está orando, mas você nem está sabendo. Sabe por quê? Deus está mandando você orar porque tem alguém da sua família, tem alguém que é conhecido seu, está recebendo a bênção de Deus através dessa oração. Porque a nossa vida, nosso chamado foi esse. Abraão foi justificado pela fé para que gerasse filhos da fé. Nós somos filhos da fé, na visão de que Abraão creu contra a esperança. Essa é a herança que nós recebemos de Abraão, viver da fé. Abraão não foi justificado pela obra, ele foi justificado porque ele creu em Deus. Crê em Deus, meu irmão. Crê em Deus, minha irmã. Tem dia que está tudo bem, glória a Deus, mas tem dia que está tudo ruim, glória a Deus. Não tem blasfêmia, não tem palavrão, não tem cara feia, não tem cara de carranca, não tem cara de bicho papão. Sabe por quê? Dentro de você tem a fé sobrenatural. Você pode aplaudir o nome do Deus eterno. Seria muito fácil se tivéssemos tudo certinho. Como nós daríamos o nosso testemunho? O nosso testemunho, ele é dado por causa da nossa fé em Deus. As pessoas te procuram pedindo oração porque vê Deus em você, vê uma fé inabalável em você. As pessoas ficam olhando você vindo para a igreja e dizem assim: olha, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um jovem de Deus, uma moça de Deus. Sabe por causa de quê? Porque a fé que está em você está radiando o lugar onde você anda, onde você passa. As pessoas sentem
a presença de Deus. O Espírito do Senhor está em você. Nós estamos numa luta muito grande porque o nosso eu, ele está ligado a uma fé lógica, a uma fé que tem um crivo das nossas emoções. Se eu estou mal, não vou para a igreja. Se eu estou com problema, eu não vou pregar, eu não vou orar. Se eu tive uma discussão, se houve uma desavença no quintal, eu não vou mais para a igreja, não vou servir mais. Então, aí está a fé natural. Porque a fé natural é limitada. A fé natural, ela passa pelo crivo da nossa vontade. Imaginem vocês, se Abraão passasse ter uma fé que precisasse ter o crivo da vontade dele, ele não subiria o Moriá. Jamais. Mas a Bíblia diz que ele subiu. Tinha fé. E como Deus havia dado a ele, que Deus era capaz de restituir a vida do seu filho. Eu quero dizer hoje para vocês, irmãos, que precisamos ter uma fé que seja capaz de ir contra aquilo que é contra os nossos projetos, os projetos de Deus nas nossas vidas. Ter uma fé que é contra a tudo aquilo que é contra os projetos de Deus na minha vida e na sua vida. Você pode dizer amém? Não duvide daquilo que Deus falou que vai te dar, que vai fazer. Pastor, está assim. O tempo é justamente aonde você é provado. O tempo trabalha para ver se você está preocupado com as coisas que Deus vai te dar, ou se você está confiando de que Ele é capaz de fazer, é capaz de realizar. De vez em vez a gente passa por situações de perder coisas, de perder bens, de perder privilégios, de perder posição, de perder. Mas eu quero dizer uma coisa: aprenda a ter a sua fé em Deus, que as perdas em Deus, elas não vão roubar a promessa que Ele fez. O Romanos 8, 28 diz que o Senhor, Ele trabalha no meio de toda essa nossa dificuldade. Ele cuida e nenhum dos planos de Deus vão sair errados. Deus está cuidando disso. Nessa noite eu quero dizer para o seu coração se acalmar. Tem uma unção na sua vida. Tem uma unção sobre você. Não deixe isso roubar a tua fé sobrenatural. Mantenha-se. Nós nos reunimos na igreja para aumentar a nossa fé. Para aumentar, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Está na Bíblia, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então, não pense que Deus não está vendo, que Deus não está acompanhando. Não pense que Deus não sabe. Deus sabe sim. E no momento certo. Às vezes está tudo certinho, vai fechar, vai dar certo. E de repente está tudo errado. Mas o inimigo quer que você blasfeme. Vamos ver agora como é que o irmão vai falar. Vamos ver o que a irmã vai falar. O que eles vão dizer. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. E ele foi justificado. Ele só foi aprovado por causa da sua fé. Não foi por causa dos seus cultos. Não foi por causa de holocaustos. Mas foi por causa da sua fé em Deus. Eu creio. Eu creio. Como que a gente pode fazer as coisas darem certas? Crendo, crendo, crendo. O certo em Deus vai dar certo. O certo em Deus vai dar certo. Não tem como. O certo em Deus dá errado. Agora, o errado não é da vontade de Deus, nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Às vezes as pessoas querem
Que Deus as abençoe se elas estão agindo erradas. Deus não vai estar comunado com o erro, irmãos, jamais. Agora, o certo em Deus, ainda que tenha o problema que tiver, o certo vai dar certo. A hora vai chegar. E eu profetizo essa bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu creio que tem uma unção sobre nós, irmãos, e essa unção vai nos trazer a promessa de Deus. Deus abençoe.